que é fazer academia depois dos 30 anos? Gente, isso é um tema bem preguiçoso, bem polêmicozinho, porque eu vou falar pra vocês, nunca foi fácil. Agora então é um pouco pior. Gente, tô de volta depois de tanto tempo. Ai, tava com preguiça de gravar, tava com preguiça de falar. Tava com preguiça de pensar em mostrar minha cara. E aí eu pensei assim, por que não a gente começar um formato agora? Bem podcast mesmo, né? Assim, eu, você, minha voz no seu ouvido. Ai, que coisa sexy. Ah, dá licença. Gente, é uma nova temporada. Vamos aceitar isso? Vamos escutar? Vai trabalhar, bota o fone de ouvido e vamos conversar. É sobre isso. A gente vai ter algumas coisas aqui bem legais, porque eu pedi nas redes sociais. Na verdade, eu nem pedi, de repente começou algumas mensagens chegar pra mim. Porque a galera tem vergonha de comentar em lugares públicos, né? Então ninguém comenta aqui no podcast ou lá debaixo do vídeo. Mas aí o pessoal manda pra mim no meu direct algumas sugestões. E aí tem umas coisas bem legais que eu vou reunir pra a gente ler, pra eu ler aqui nos episódios. Não fica preocupado, você que mandou, não fica pensando, ai meu Deus, vou bloquear ele porque ele vai. Não vou citar nome de ninguém. Ou talvez eu cite, não sei. Mas a questão é que é mais pra se divertir, sem exposição. E vamos falar então da questão de academia. Hoje de manhã eu acordei, né? E aí tem um amigo meu, Thiago. Ele postou um stories falando que eu não ia falar das pessoas, mas falei o nome do Thiago. Mas tudo bem, Thiago vai aceitar. Super beijo pra você, Titi. Ele postou uma foto lá nos stories e eu falei assim, meu Deus, meu amigo tá tão gostoso, né? E aí ele comentou assim embaixo da foto, os invejosos vão dizer que é IA. IA, pra quem não sabe o que é inteligência artificial. Aí eu reparei que ontem eu também tinha visto alguém postar uma foto com um corpo maravilhoso, assim, nos stories. E era um outro amigo meu que postou assim, na minha idade, ter esse corpo somente com inteligência artificial. E, gente, tá muito perfeito, né? A inteligência artificial, nossa, é incrível. Dá pra enganar muita gente, porque assim, não tem nada ali na foto que você consiga esticar e achar o defeito, tá perfeito. E, porém, eu mesmo não faria uma foto dessa, porque assim, eu já tiro muita foto minha ou gravo stories mostrando a parte de cima, assim, sabe? Mostrando o rosto. E assim, não querendo me exibir ou ser metido, mas, gente, eu entrego. Eu entrego cara, eu entrego pele, o cabelo, eu. São anos de luta, né, com o meu cabelo, mas tá aí, né? De vez em quando ele entrega, de vez em quando a gente passa uns produtos, penteia, quando me irrita eu vou lá e raspo. Mas assim, a questão é, eu realmente acho que no meu rosto a pessoa pode imaginar várias versões de corpos que eu possa ter na parte de baixo, né? E aí já é um susto para algumas pessoas quando me vê e fala assim, nossa, porque as pessoas sempre julgam que eu pareço um pouco mais novo do que a minha idade. E aí, quem não tem, por exemplo, quando eu conheço alguém lá no meu serviço mesmo, quando eu conheço as pessoas, elas julgam que, você tá acima do peso. Tem um menino que malha lá bastante que ele fala assim pra mim. Não, você tem que malhar, porque não sei o que. E ele tem um corpo super atlético, assim, coisa e tal. Atlético pra musculoso, né? E aí ele fica julgando. Aí um dia eu peguei e falei assim, gente, é tão ruim a gente ser julgado, né? E aí eu lancei a minha idade. Quando eu lancei a minha idade, aí tudo muda, porque a pessoa pensa assim, não, né? Tá ok, porque muita gente na minha idade tá com a cara já maracujá de gaveta, já tá com o corpo, já se entregou pra Deus, coisa e tal, não sei o quê. E aí eu tô nessa versão assim, gordinho delícia, né? Que é nem lá nem cá, nem muito gordo, nem muito magro. Tô com o rosto bonito, gente, me identifico. A coisa é a gente se identificar, né? Tô me identificando com essa nova pessoa que eu sou. Acho que meu rosto tá mais bonito mesmo. É como eu falei, eu entrego de cara, né?
E o corpo tá ok, porque eu tô cuidando, né? Eu lembro quando eu era novo, eu ia fazer academia, eu ficava nessa coisa de, ai, quero fazer academia porque eu queria, né? Na verdade, queria não, eu quero ter o corpo dos sonhos. Quem não quer ter um corpão musculoso? Eu queria ter um corpão gostoso, sabe aquela entradinha aqui, assim, debaixo do pé da barriga? Aquela coisinha quando a gente olha nos machos, a gente fica assim, vesga, passa mal, dá uma desmaiada, cai na rua, a pressão cai, depois você volta e fala, cadê? Onde ele tá? Eu queria, mas assim, gente, lá nos meus 18 anos, nos meus 20 anos, eu tentei muito e não consegui. E aí eu tava comentando com esse meu amigo Thiago exatamente isso. Quando eu morava lá no Brasil, era tudo muito difícil, porque assim, a academia no Brasil é muito caro. Não sei como que tá os valores hoje na academia, mas, por exemplo, comparado aqui com os Estados Unidos, você pode pegar uma academia, um plano de academia a partir de $10 por mês, entendeu? E se você quiser, tipo, eu lembro que no Brasil tinha uma academia que chamava Smart Fit, que você pagava um plano e você podia usar todas as unidades dessa academia. Só que era muito caro esse plano. E aqui você tem uma academia que tem o mesmo estilo e você pagando $25 por mês você pode usar todas as unidades dessa academia. Então, assim, é mais fácil, é mais barato. E no Brasil é muito caro, então já começa que academia é caro. Aí você vai fazer dieta. Dieta é mais fácil você. É mais caro você passar fome do que você comer. Porque as dietas, quando você tem que incluir fruta, essas coisas no seu cardápio, é muito caro, né? A comida pesada, para não, né, o pessoal fala comida lixo, lixão, não gosto desse termo, mas assim, a comida convencional, ela é mais barata. Se você for no mercado, tudo que é light, diet, low carb, é tudo mais caro. Aí você tem que pagar academia, você tem que. Porque é possível você ter um corpo maravilhoso, mas aí tem que ser academia, tem que ser uma alimentação, uma dieta. Aí tem um monte de remédio, complementos que você precisa ter, precisa tomar, não sei o que, pra não perder a massa muscular, não sei o que, pra não sei o que, a proteína. Gente, é uma lista de coisas que tem que ser rico. Ou tem que ser uma pessoa totalmente focada. Eu não tinha, as duas coisas eu não tinha. Eu não era nem focado e nem essa pessoa rica que podia. Porém, agora, dá. Aqui as coisas não são. Aqui nos Estados Unidos você tem essa. Como que eu posso dizer? A gente tem condições de fazer, porque as coisas não são tão caras. Os suplementos, tá, não é dos mais baratos, mas não é caro, né? Então, assim, alimentação, você consegue comprar uma alimentação ok no mercado, você consegue comprar os suplementos, você consegue pagar academia. Mas, gente, eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado. Eu não sei se eu tô cansado da. Não vou falar da vida, não, porque eu amo viver, mas cansado porque, gente, querendo ou não, eu tô indo agora pra casa dos meus 38 anos, né? Então eu tô cansado. Muita gente, quando é nova. Às vezes as pessoas falam assim, elas se cansam muito quando são novas, correm atrás dos seus objetivos, pra quando chegar numa certa idade elas desacelerar, né? Porque já estabilizaram e desaceleraram, e aí elas podem cuidar, fazer só as coisas, os hobbies, né? Mas eu fui aquele adolescente que eu queria me divertir naquela época, eu não queria seguir os conselhos da minha mãe de corre atrás do futuro agora, né? Eu curti aquela época. E aí o que acontece? Aí você começa a ter que correr atrás do futuro depois dos 30, gente. É horrível. E aí eu tô muito cansado pra poder correr atrás desse futuro e ainda me dedicar a cuidar de um corpo, a cuidar de uma academia. Eu queria muito, né? Poder conseguir fazer, ter disposição para ter um corpo maravilhoso. Eu acho chique quando esses amigos que eu já vejo, por exemplo, aí nessa casa, né, 30 a mais. Na verdade, esses amigos, eu vou falar 40 a mais, que tem uma galera aí, 40 a mais, 50 a mais, que são meus amigos. E eu acho super chique quando eu vejo essas pessoas que, meu, elas conseguiram mudar de vida e elas conseguem se identificar com essa nova vida, sabe? Essa nova vida ai, nossa, faz tantos anos que eu não bebo, não fumo, e a pessoa, sabe, não bebe, não fuma. Aí você vai, sabe? Gente, é uma confusão aqui na minha mente, porque eu não consigo nem falar, cara.
Dá uma tristeza. Dá uma tristeza que você vai numa praia, tipo assim, uma coisa, porque você fala assim, o ambiente faz a pessoa. Então, uma coisa é você ver uma pessoa totalmente saudável, que não bebe, não sei o quê, num ambiente onde todo mundo não faz isso, né? Mas aí você viaja num grupo de amigos que todo mundo foi pra praia, aquela galera louca, porra louca, que bebe, que sabe, que faz de tudo, e tem aquele amigo que tá lá, com uns 49 anos, corpudo, não comendo as coisas gostosas que a gente tá pedindo. Ali comendo, sabe, uma coisinha, uma frutinha, uma opção mais saudável do cardápio, se divertindo loucamente, tomando ali um refresco, um suco, uma água de coco. E eu fico pensando assim, meu Deus, como que ele consegue se divertir sem álcool? Gente, o álcool ele é um problema, porque pra mim, eu acho que já conversamos sobre isso anteriormente, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas eu invejo muito, sabe? De uma forma positiva, porque eu quero trazer isso pra mim. Eu quero poder me transformar nessa pessoa que. Porque assim, eu já entendi que o meu corpo funciona melhor sem o consumo do álcool, sem cigarro, que o meu corpo funciona melhor quando eu me alimento bem. Gente, eu sempre tive muito problema no intestino, né? De ir ou não ir no banheiro. E aí, quando eu consigo focar ali, pelo menos às vezes eu consigo focar 3 dias, gente. Eu monto uma dieta ali, um plano louco. Aí eu foco. Não, plano louco não, assim, eu vou comer melhor. Aí no café da manhã eu acrescento frutas e iogurtes com chia, com sementes, com grãos, com fibras e não sei o que. E realmente você notifica, sabe? Você vai no banheiro direitinho, é um cocô que não fede tanto, né? Um cocôzinho ali bonito que sai, que nem suja a bunda, sabe? Então você sabe que faz bem. A gente consegue entender que faz bem. Mas, gente, depois de 2, 3 dias eu enlouqueço. Aí eu quero comer doce, eu quero comer chocolate. Aí chega final de semana. Eu quero beber tudo que eu vejo pela frente, apesar do corpo não aguentar mais. Já conversamos sobre isso também. Mas a cabeça. O corpo não aguenta, mas a minha cabeça não entende ainda. E aí eu quero fazer tudo isso, gente. E como eu falei, não sobra o tempo nem pra academia. Pra resumir esse episódio, o que eu gostaria de perguntar aqui pra vocês? Vocês também são assim? Ou é só eu? Será que eu preciso conversar isso com a minha terapeuta? E falar pra ela, olha, o mundo inteiro tá conseguindo e eu não? Porque tá difícil, sabe? Eu tenho o objetivo, eu tenho a boa fé, a vontade de vencer, a vontade de fazer. Mas é difícil, não é fácil, não. E vocês, gente, como que tá a rotina de vocês? A galera que passou dos 30? Como que tá o metabolismo de vocês? Porque, gente, é outra coisa, metabolismo também, né? Eu tenho a impressão que, assim, eu deixo de comer 1 ano pra emagrecer 1 quilo. Basta eu comer 5 minutos e eu engordo 20 quilos, sabe? Eu tenho essa impressão, mas tá, deixa pra lá. Eu vou tentar, eu vou vencer na vida. E é isso. É sobre pensar positivo. Às vezes não acontece, mas o negócio é a gente continuar tendo esperança. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho assim, bem tranquilo, da gente falar no ouvido. Prometo trazer agora que tá sem câmera. Como é o primeiro também que eu tô fazendo assim, só gravando, ainda deu um bugzinho, né? Porque eu falei assim, ai meu Deus, o que que eu vou falar? E eu planejei falar sem roteiro, eu tinha uma ideia na minha cabeça, mas na hora que eu começo a falar, eu pareço gente doida, que começa a vir um monte de ideia de uma vez, eu começo a falar A, quando eu vejo eu tô falando Z, mas tá tudo bem, e prometo que eu vou melhorar, tá? Eu vou me concentrar mais pra falar, mas eu tenho assuntos bem legais, assim, pros próximos temas. Vamos falar de líbido, ou libido. O que é isso? Tesão, gente. É funcionar precheca, funcionar piroca, se tá funcionando, se não tá funcionando, porque é uma preocupação, né? Ou não é uma preocupação? Só vira uma preocupação quando acontece. Fica aí a reflexão. Beijos e até o próximo episódio.